Você já sentiu o cheiro do medo? O meu tinha cheiro de água de colônia barata e cigarro continental. Por 17 anos, esse cheiro significou que ele tinha chegado para o almoço de domingo. Por 17 anos, esse cheiro me fazia correr para debaixo da cama da minha avó, onde eu fingia brincar de boneca, mas na verdade estava me escondendo do homem que toda a família chamava de tio querido. Sabe aquele silêncio que é mais alto que um grito? Eu vivi dentro desse silêncio durante toda a minha infância. Toda vez que via aquele Fusca azul estacionando na frente da casa da avó. Era um silêncio que gritava: corre, se esconde, finge que não tá. Um silêncio que durou quase 2 décadas da minha vida, até o dia em que eu descobri que não era só comigo. Oi, gente, meu nome é Cristina. E hoje vocês me conhecem como a mulher que administra uma ONG para crianças em situação de vulnerabilidade aqui em Curitiba. Mas antes de proteger outras crianças, eu tive que aprender a proteger a menina que ainda mora dentro de mim. Me conta de qual cidade vocês estão me assistindo agora. Cada like, cada comentário, cada pessoa que se inscreve no canal me dá força para continuar contando histórias que muita gente prefere que fiquem enterradas. Se você chegou até aqui, é porque essa história precisa chegar até você. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, porque juntos a gente pode ajudar quem ainda está vivendo no silêncio. Hoje eu vou dividir com vocês a história mais difícil da minha vida. Uma história que envolveu não só um tio que deveria me proteger, mas uma família inteira que escolheu olhar para o lado. E se você está passando por algo parecido ou conhece alguém que está, fica até o final, porque eu tenho um recado muito importante para vocês. A casa da minha avó ficava na Vila Madalena, em São Paulo. Era uma casa pequena, mas sempre cheia de família nos finais de semana. Minha avó Conceição era conhecida no bairro como a mulher que fazia o melhor bolinho de chuva da região. Todo domingo ela preparava aquele almoço farto e toda a família se reunia. Tios, tias, primos, todo mundo. Meu tio Roberto era o orgulho da família. Formado em contabilidade, trabalhava em uma empresa grande no centro da cidade. Sempre de terno e gravata, era aquele tipo de homem que os vizinhos paravam na rua para cumprimentar com respeito. Na igreja, ele era tesoureiro da comunidade. Em casa, ajudava minha avó com as contas, levava ela no médico, comprava os remédios dela. Para todo mundo que olhava de fora, ele era o filho exemplar, o tio responsável, o homem de família que qualquer mãe gostaria de ter como genro. Minha própria mãe sempre dizia: olha só como o Roberto cuida da mãe dele, tomara que vocês sejam filhos assim quando eu ficar velha. Mas dentro daquela casa, nos domingos depois do almoço, quando os adultos cochilavam na sala e as crianças brincavam no quintal, a história era completamente diferente. Dentro daquelas paredes, o tio querido se transformava em um monstro que eu levei anos para entender que não era culpa minha. Eu tinha acabado de fazer 8 anos. Lembro porque tinha ganhado uma boneca bebê linda da minha avó, dessas que faz xixi de verdade. Eu estava no quarto dela, no fundo da casa, brincando de dar mamadeira para a boneca, quando ele entrou. Ele disse que queria me ensinar uma brincadeira nova. Uma brincadeira que só meninas especiais podiam brincar. Pegou a boneca da minha mão e falou que agora eu ia ser a boneca dele. As mãos dele, que eu sempre via contando dinheiro na mesa da cozinha, de repente eram diferentes. Eram mãos que machucavam, que faziam coisas que eu não entendia, mas que me faziam sentir uma dor que não era só no corpo. Quando terminou, ele se abaixou na minha altura, segurou meu rosto com força e disse uma frase que me perseguiu por anos. Isso é um segredo nosso, tá bom, princesa? Se você contar para alguém, sua avó vai ficar muito doente e pode até morrer, e aí vai ser sua culpa. Eu tinha 8 anos. Eu amava minha avó mais do que tudo no mundo, e agora eu carregava um segredo que, se fosse contado, poderia matar a pessoa mais importante da minha vida. Naquele momento eu entendi o que era se sentir completamente sozinha no mundo. Os domingos se tornaram um pesadelo semanal. Toda vez que chegava na casa da avó, meu estômago embrulhava. Eu desenvolvi uma técnica. Assim que terminava de comer, corria para o banheiro e vomitava, esperando que alguém dissesse que eu estava doente e me levasse embora, mas nunca dava certo. O tio Roberto tinha uma rotina.
Depois do almoço, quando todo mundo estava na sala vendo televisão ou conversando, ele falava alto: "Vou dar uma olhadinha nas contas da dona Conceição lá no quarto." E aí olhava para mim e dizia: "Cristina, vem me ajudar aqui, você é boa com números." Todo mundo achava lindo, a menina inteligente ajudando o tio responsável. O que eles não sabiam é que não tinha conta nenhuma sendo feita naquele quarto. Mas o que mais me destruía não era nem o que ele fazia comigo, era minha mãe. Porque um dia, quando eu tinha uns 10 anos, ela viu. Ela viu tudo. Era um domingo igual aos outros. Ele tinha me levado para o quarto da avó com a desculpa de sempre. Só que dessa vez a minha mãe veio buscar uma coisa no guarda-roupa da avó. Ela abriu a porta e nos viu. Eu lembro do olhar dela. Lembro do desespero nos meus olhos pedindo socorro. Lembro de como ela ficou paralisada por alguns segundos que pareceram horas. E sabe o que ela fez? Fechou a porta devagar e voltou para a sala. Mais tarde, no carro voltando para casa, ela olhou para mim pelo retrovisor e disse: "Você não deve mais brincar sozinha no quarto da avó. Fica sempre na sala com os adultos." Pronto. Era só isso. Não me perguntou se eu estava bem, não me explicou o que tinha visto, não me protegeu, apenas me deu uma instrução vaga que me fez entender que de alguma forma aquilo era culpa minha. Naquela noite, deitada na minha cama, eu chorei em silêncio e entendi uma verdade cruel. Eu não podia contar com ninguém, nem com a pessoa que deveria me proteger mais do que qualquer outra no mundo. Quando eu tinha 15 anos, alguma coisa mudou dentro de mim. Eu estava crescendo, meu corpo estava mudando e o medo começou a se misturar com uma raiva que eu nunca tinha sentido. Era como se a menina assustada de 8 anos estivesse sendo substituída por uma adolescente que começava a entender que ou ela reagia ou ia morrer por dentro. Foi nessa época que a professora Márcia chegou na minha escola. Ela dava aula de português, mas não era uma professora comum. Era daquelas que realmente prestava atenção nos alunos, que notava quando alguém não estava bem. Um dia, depois da aula, ela me chamou. Disse que tinha notado que eu sempre ficava muito agitada nas sextas-feiras e muito quieta nas segundas. Perguntou se estava tudo bem em casa. Eu comecei a inventar uma desculpa qualquer, mas aí ela me interrompeu. "Cristina, eu não vou te forçar a falar nada, mas eu quero que você saiba que se um dia você precisar conversar com alguém sobre qualquer coisa, por mais difícil que seja, eu vou estar aqui e eu vou acreditar em você." Eu vou acreditar em você. Essas 5 palavras ecoaram na minha cabeça por semanas. Tinha alguém no mundo que ia acreditar em mim. Pela primeira vez em 7 anos, eu senti que talvez não tivesse completamente sozinha. Levou mais alguns meses, mas um dia eu resolvi testar. Comecei devagar, contando que tinha problemas em família. Ela escutou sem julgar. Aí eu contei que tinha um tio que não respeitava limites. Ela continuou escutando. Foi quando eu terminei de contar tudo, entre tremos e engasgos, que ela segurou nas minhas mãos e disse: "Cristina, nada disso é culpa sua. Você é uma vítima e a gente vai acabar com isso." Ela aí me contou que também tinha passado por algo parecido quando era criança, que também tinha levado anos para falar, e que agora ela estava ali justamente para ser a pessoa que ela gostaria que tivesse aparecido na vida dela quando eu tinha a minha idade. A professora Márcia me explicou que a gente precisava de provas, que apenas a minha palavra talvez não fosse suficiente, especialmente porque tinha passado tantos anos. Então ela me ensinou a usar o gravador do meu Walkman. O plano era simples. No próximo domingo eu ia levar o Walkman escondido na blusa e tentar fazer ele confessar. Era arriscado, eu sei, mas eu também sabia que se eu não fizesse aquilo, ia passar a vida inteira correndo. Naquele domingo, quando ele me chamou para o quarto com a desculpa de sempre, meu coração estava disparado. Mas dessa vez, junto com o medo, tinha uma coisa nova: coragem. Eu não era mais aquela menina de 8 anos. Eu era uma adolescente de 15 que tinha uma aliada, que tinha um plano, que tinha esperança. Quando ele começou, eu comecei a fazer perguntas. "Por que você faz isso comigo, tio? Desde quando você faz isso? Você já fez isso com outras meninas da família?" E ele, provavelmente pensando que estava apenas conversando com uma sobrinha assustada, respondeu tudo. Confessou que fazia aquilo comigo desde os meus 8 anos. Confessou que tinha feito com outras primas.
Confessou que sabia que estava errado, mas que não conseguia parar. Na segunda-feira, eu e a professora Márcia fomos direto para a delegacia da mulher. A gravação estava nítida. O delegado disse que tinha material suficiente para uma prisão. Na quarta de manhã, quando o tio Roberto estava saindo para o trabalho, todo arrumadinho no seu terno, a polícia estava esperando ele na porta. Os vizinhos, que sempre o cumprimentavam com tanto respeito, viram ele sendo levado algemado. Eu não estava lá para ver, mas minha avó me contou depois, chorando. Ele parecia tão pequeno, Cristina, tão pequeno e tão assustado. E eu pensei, agora você sabe como eu me senti por 7 anos, tio. Depois que ele foi preso, eu pensei que magicamente tudo ia ficar bem. Mas não foi assim. A liberdade era estranha. Por meses eu ainda sentia aquele aperto no estômago nos domingos. Ainda acordava no meio da noite pensando que ouvia o barulho do Fusca azul. Minha família se dividiu. Alguns me apoiaram. Outros disseram que eu tinha destruído a família e que era melhor ter ficado quieta. Minha própria mãe demorou anos para conseguir me pedir desculpas. Ela disse que sabia que tinha me falhado, mas que não soube como lidar com a situação. A professora Márcia me ajudou a encontrar uma psicóloga. Foi na terapia que eu aprendi que trauma não é algo que você simplesmente supera. É algo que você aprende a carregar de uma forma que não te destrua. O processo judicial durou 2 anos. Ele foi condenado a 8 anos de prisão. Durante o julgamento, outras mulheres da família vieram falar comigo. Descobri que ele tinha abusado de pelo menos 4 primas minhas. Todas tinham ficado em silêncio, pensando que eram as únicas. Quando ele saiu da prisão, uns anos depois, ele me escreveu uma carta. Dizia que tinha feito terapia, que estava arrependido, que queria me pedir perdão pessoalmente. Eu li a carta, chorei e depois rasguei ela em pedacinhos pequenos. Não respondi. Meu silêncio dessa vez era minha escolha, meu poder. A professora Márcia continuou sendo minha amiga durante todos esses anos. Ela foi na minha formatura, no meu casamento, foi madrinha do meu primeiro filho. Ela me ensinou que uma pessoa pode mudar completamente o rumo da vida de outra apenas escolhendo acreditar e agir. Quando eu terminei a faculdade de psicologia, eu sabia exatamente o que queria fazer. Queria ser para outras crianças o que a professora Márcia tinha sido para mim. Mas eu não queria apenas conversar, eu queria agir. Foi assim que surgiu a ONG, Voz da Criança. Começou pequena, na minha própria casa, apenas com grupos de apoio para crianças que tinham passado por abuso. Hoje, 10 anos depois, a gente atende mais de 200 famílias por mês, tem casa de acolhimento, programa de capacitação profissional e até um projeto de lei que ajudei a ser aprovado na Câmara Municipal. Minha maior ferida se tornou minha maior força. Quando eu converso com uma criança que acabou de denunciar um abuso, eu não preciso fingir que entendo a dor dela. Eu realmente entendo. Quando eu abraço uma mãe que descobriu que falhou em proteger o filho, eu sei exatamente o que falar, porque eu já perdoei a minha própria mãe. A menina que se escondia debaixo da cama da avó virou a mulher que ensina outras crianças que elas não precisam se esconder, que elas têm voz, que elas têm direitos, que elas merecem proteção. Todo domingo, quando eu acordo, eu ainda sinto um friozinho na barriga. Mas agora é um friozinho bom, porque domingo é o dia que eu recebo as famílias na ONG para o almoço comunitário. É o dia que a gente transforma aquele dia, que foi sinônimo de medo durante tantos anos, em um dia de acolhimento e esperança. Se você chegou até aqui e minha história soou familiar, eu tenho algumas coisas muito importantes para te falar. Primeiro, o que aconteceu com você não é culpa sua. Não importa o que te disseram, não importa há quanto tempo aconteceu, não importa quem foi a pessoa que te machucou. A culpa nunca, nunca é da vítima. Segundo, você não está sozinha. Eu sei que parece que tá, eu sei que parece que ninguém vai acreditar, eu sei que parece que sua família vai se destruir se você falar. Mas eu te garanto que existe gente disposta a te ajudar.
Existe gente que vai acreditar em você. Terceiro, você tem o direito de ser feliz. Você tem o direito de ter uma infância segura, uma adolescência saudável, uma vida adulta plena. E se alguém tirou isso de você, não é justo, mas você pode reconstruir. E se você suspeita que alguém ao seu redor está passando por algo assim, seja a professora Márcia dessa pessoa. Às vezes uma frase, um gesto, uma demonstração de que você acredita pode salvar uma vida inteira. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o telefone da nossa ONG, o Disque 100 e outros canais de denúncia. Se você não conseguir ligar, me manda uma mensagem no Instagram do canal. A gente arranja um jeito de te ajudar. E para vocês que estão aqui só assistindo, mas que se sensibilizaram com a história, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, ajuda ele a chegar em quem precisa. Vocês não imaginam quantas pessoas me escrevem dizendo que se sentiram encorajadas a denunciar depois de assistir depoimentos como este. Eu também criei um grupo no Telegram para quem quiser conversar de forma mais reservada sobre essas questões. O link está na descrição. Lá a gente se apoia, a gente se fortalece, a gente se cura juntas. Antes de terminar, eu quero agradecer a cada um de vocês que assistiu até aqui. Contar essa história nunca é fácil, mas é necessário, porque o silêncio é o maior aliado dos abusadores e a nossa voz é a nossa maior arma. Lembra sempre, mesmo o solo mais devastado pode um dia dar a flor mais bonita. Eu sou a prova viva disso. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.